de Qumran. Qumran fica nas proximidades do Mar Morto. E ali nessas cavernas, o maior achado arqueológico do século passado estava dentro dessas cavernas, os rolos dos manuscritos do Mar Morto da comunidade dos essênios. Além de encontrar todo o Antigo Testamento, na verdade estava faltando somente o livro de Esther. Todos os outros livros foram encontrados. Perdão, o livro de Ruth. Isaías foi encontrado em perfeito estado, praticamente exatamente como nós o temos. Este achado arqueológico documenta que a Bíblia como nós a temos hoje é exatamente aquela que Jesus leu. E isso é interessante porque eu quero colocar aqui um texto. Esse texto é do historiador brasileiro chamado Boris Fausto. Alguns talvez já conheçam, ele já está bem velhinho hoje, mas a maioria de nós que tem acima dos seus 40 anos, certamente estudou textos desse historiador no seu período escolar. Ele diz assim: o fato histórico refere-se ao passado, mas, conforme seja a sua dimensão, tem impacto no presente. É tarefa do historiador interpretar e explicar o fato histórico. Boris Fausto é ateu. Ele não tem crença religiosa alguma. Mas essa frase dele, queridos irmãos, ele é muito importante, porque ele diz o seguinte: olha, há fatos históricos, certamente, então, se é histórico, está relevante ao passado, mas ele tem uma importância tão grande que tem um impacto no nosso presente. Nesse sentido, a história bíblica, ela impactou toda a sua humanidade, toda a humanidade presente, do passado também, e a pessoa de Jesus, o Jesus histórico, ele dividiu a história em antes e depois dele. E isso acontece com ateus e religiosos. Quer você goste ou não de Jesus, a história está dividida na pessoa dele. Agora, o que mais me chama a atenção é a segunda parte da frase de Boris Fausto. Ele diz assim: é tarefa do historiador interpretar e explicar o fato histórico. Hoje, eu quero convidar você a ter o olhar de um historiador, mas um historiador crente, um historiador cristão. Sabe por quê? Eu tenho em minhas mãos aqui um livro de Weber Keller. Eu não sei, acho que você deve estar vendo ao contrário as letras, eu imagino. Mas esse livro ele se chama E a Bíblia Tinha Razão. Eu fiquei muito curioso com este título e comprei ele num sebo, porque não há mais edições para serem vendidas. E quando chegou, eu avidamente abri para ter contato com o texto e eu fiquei impressionado por Werner Keller. Ele é ateu. Por que é que um ateu vai escrever sobre a Bíblia, não é? Isso me chamou a atenção. E ele disse o seguinte: ele diz, olha, eu sempre ouvi dizer que a Bíblia é uma fraude, que os textos são todos organizados porque o papel aceita qualquer coisa, e eu comecei a pesquisar sobre isso. E ele disse que, estudando arqueologia, ele conseguiu comprovar que tudo aquilo que foi encontrado, de fato, estabelece a historicidade e a veracidade da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tinha razão, por isso o nome do livro. No entanto, a primeira história que ele traz nesse livro é a conquista de Jericó. O Rodrigo Silva tem no Evidências, no YouTube, um episódio só sobre esse tema. Se você depois, em algum momento hoje, quiser acessar, vai ser muito legal. E o autor desse livro, ele diz o seguinte, que de fato, o povo de Israel, quando sai da escravidão do Egito, ele encontra Jericó, porque as muralhas de Jericó caíram de fora para dentro, o relato bíblico diz isso, e o povo de Israel atacou Jericó, e Deus pediu para que colocasse fogo. Perceba, a nossa lição nem traz isso. Na verdade, é só uma introdução que eu estou fazendo. E aí, o autor, Weber Keller, ele diz o seguinte: isso tudo aconteceu, só que as muralhas não caíram por ação de Deus. Quando os hebreus chegaram, as muralhas já estavam caídas. O que é que estes autores céticos eles fazem
ao interpretar os documentos históricos. E é isso que eu chamo a atenção para você, para esse texto de Boris Fausto. Eles vão excluir da Bíblia tudo aquilo que é sobrenatural, porque o sobrenatural não pode ser mensurado, o sobrenatural não pode ser feito novamente. O sobrenatural é um evento exclusivo e extraordinário, a ciência não pode comprovar. Tudo aquilo que é documental, então se torna história, mas aquilo que é elemento da fé não pode ser comprovado. E aí o Werner Keller, ele vai dizer que a Bíblia tinha razão, exceto nos seus eventos sobrenaturais. É aí que entra a nossa fé. Porque onde nós não podemos provar eu posso provar que Jesus existiu. Eu trago agora para os irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar, textos documentais extrabíblicos de historiadores do passado, como Flávio Joséfo, Tácito, que foram historiadores contemporâneos a Jesus, que falam dele, falam dos cristãos, das perseguições. No entanto, estes textos não comprovam os milagres, não comprovam que Jesus ressuscitou. Mas aí, no final, eu faço uma reflexão com vocês, porque é evidente que o objetivo é aumentar a nossa fé e não diminuí-la, não é? Tem aqui um texto da arqueóloga Kathleen, que ela diz o seguinte: para muitos causa surpresa saber que nenhum rastro de Nabucodonosor. Vou mostrar para vocês também. No entanto, o seu argumento para nós cristãos ele é suficiente. Jesus não pode mentir. Porém, se eu fosse um cético e você estivesse me dando estudos bíblicos, o seu argumento não me convenceria, porque eu não creio nem em Jesus. Eu necessitaria de um artefato para isso. A pergunta que eu havia feito, e a participação do Felipe e do Fernando foi muito relevante, a pergunta que eu havia feito era se não há um registro documental, se isso abala a nossa fé. Eu não sei se vocês sabem, mas você não tem nenhum registro de Sócrates, por exemplo, exceto aquilo que Platão escreveu sobre ele. E Platão se diz aluno de Sócrates. Só que Sócrates, assim como Jesus, nunca escreveu nada. Alguns filósofos sugerem que Sócrates nunca existiu e que é apenas um personagem de Platão. No entanto, você vai nas universidades e os textos socráticos não são questionados. Por que a Bíblia é? Você não tem nenhum relato que seja contemporâneo dos tempos de Alexandre o Grande. O que você tem de Alexandre, os textos que falam dele, são cópias de cópias de cópias e muito tardios, mais de 7 séculos depois de Alexandre o Grande. No entanto, nas universidades não se questiona Alexandre o Grande. Por que com a Bíblia sim? Seria necessário uma outra escola sabatina para falar desta separação do pensamento racional com a fé que não pode ser comprovada. E não cabe dizer isso nesse momento. Mas a fé, meus queridos, ela é essencial para nós continuarmos crendo na Bíblia. E aí, aqui nós temos o Machado, não fala especificamente de ações de Davi, mas o texto traz a expressão casa de Davi. E aí, eu gostei das palavras também do Felipe, quando ele diz, se eu não tenho nada, cai por terra. Então, Felipe, fique tranquilo, porque não caiu por terra. Nós temos aqui uma estela, chamada Estela de Tel Dan, que foi achada por Avram Biran. Ele é um arqueólogo e ele encontrou essa que tem aqui na imagem, é apenas uma reprodução da original, e ali havia um texto, que é esse texto aqui. Infelizmente, eu não tenho condições de ler para os irmãos, eu não entendo nada de hebraico, mas você, aqui as informações, na terceira linha, de trás para frente, você vai encontrar as palavras casa de Davi. Isso tem uma importância tão grande para a comprovação arqueológica, porque a nossa Bíblia, ela traz esse texto, casa de Davi, referindo-se aos seus descendentes e referindo-se ao seu reinado.
Como se isso não fosse. Esse achado aqui, ele é mais recente. Esse daqui, eu não sei se eu coloquei a data, eu não coloquei. Mas esse daqui é o achado arqueológico mais extraordinário dos últimos tempos agora em Jerusalém, que é o Palácio de Davi, queridos. Eu vou chamar a atenção para vocês para uma foto daqui a pouco, mas aqui você tem, achado pela arqueóloga Eilat Mazar. Ela começou encontrando ali algumas ruínas fora do muro atual de Jerusalém, e conforme eles foram cavando, ela descobriu parte de uma construção que seria grandiosa, que só poderia ter morado ali um monarca ou alguém muito poderoso. Os Travou, Geraldo. Não estou ouvindo nada. Tá mudo aqui também. Deu uma travada na internet dele. Pois é, Vamos aguardar um pouquinho. eu vou avisá-lo aqui pelo WhatsApp. Poxa, a aula tava boa, hein? Tava bom, hein? Nossa. Gente, que Tá tudo. doido, velho. O cara manja. Quietinho. Muito bom. Aí, voltou, Geraldo. Voltei. Voltou. Fernando, Isso. voltei. Voltei. Eu acho que a minha internet caiu, né? Me perdoem. A tecnologia nos deixa na mão. Fernando, onde foi que eu parei para vocês? Você estava falando ali da casa. Nossa, caiu de novo. Isso, você estava aí nessa tela falando dessa Mazaren. Então tá bom. Olha, eu acho que a minha internet ela tá bem ruim, é isso mesmo? Não, Não, agora tá legal. só aquela hora que travou, estava tranquilo. Tá de Então boa. tá. Então vamos lá. Olha, você tem do lado esquerdo da sua tela o túmulo de Davi. Os restos mortais dele não estão mais aí, porque saques, guerras, tudo isso corrobora para que os túmulos sejam saqueados, né? Na verdade, sugere-se, com pequena margem de erro, que esse seja realmente o túmulo do rei Davi, que, diferente de outros que eram enterrados fora da cidade, você vai notar que a sua Bíblia registra que Davi foi colocado dentro da cidade de Davi. E do seu lado direito, na imagem menor, aí tem uma seta, bem do lado do título Túmulo de Davi, do lado direito, tem uma outra imagem. Você vê que há um piso ali e atrás tem umas pedras. Alguns arqueólogos sugerem, irmãos, então eu não estou afirmando, é apenas uma sugestão, que este piso que está aí, você vê uma grade, você vê um piso e atrás você vê algumas pedras. Sugere-se que aí seria a casa de Urias, o geteu, e ali moraria Batseba também. Porque exatamente da parte superior do palácio seria onde o rei Davi ficava, e ele teria acesso visual a essa casa, que possivelmente era a casa de Betseba, né? Então você vê que a arqueologia ela consegue demonstrar alguns detalhes interessantes sobre a história bíblica. Aqui você tem um baixo relevo que foi encontrado no palácio de Senaqueribe. Senaqueribe, o rei dos assírios, ele conquistou 46 cidades em torno de Jerusalém. E quando ele cercou Jerusalém, Deus não permitiu que ele entrasse. E aí você tem registro do profeta Ezequias também, e nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas, algumas referências ali embaixo. No entanto, Senaqueribe ele registrou, você vê aí do seu lado esquerdo, um baixo relevo, onde ele faz guerra com as nações conquistadas,
E você vai notar que alguns já estão aprisionados e acorrentados, e do seu lado direito você vê aquilo que é chamado de Anais de Seraqueribe. Você tem registrado ali, se eu não me engano, é a linguagem cuneiforme, e você tem ali registrado as conquistas do rei Senaqueribe, e ele cita Jerusalém. Só que a respeito de Jerusalém, ele não diz que a conquistou, apenas que a sitiou, mas ele não entrou. E isto exatamente corrobora com o texto bíblico. O texto bíblico diz a mesma coisa, né? Eu não quero gastar todo o seu tempo mostrando só imagens, né? Eu quero trazer algumas aplicações também. Então, nesse momento, só algumas curiosidades, que é para fundamentar que a Bíblia tem comprovação arqueológica. Esse daqui é o famoso túnel de Ezequias. Você vê aqui na sua imagem à esquerda que há um pequeno mapa desenhado. Nos tempos bíblicos, uma das formas de você conquistar uma cidade era sitiando ela. E se você tomasse de assalto a fonte de água daquela cidade, você vai obrigar os moradores a se renderem, ou se você envenenar aquela fonte, você também vai matar aqueles moradores, né? Então você vai ganhar a guerra sem fazer guerra, sem precisar dispor de seus soldados. Ezequias, sabendo disso, ele pede que trabalhadores cavem um túnel de forma que de um lado da rocha e do outro eles vão cavando até que se encontraram. O registro estava na Bíblia, mas isso não havia sido encontrado, até que crianças, se não me engano, em 1898, 1896, duas crianças judias estavam brincando dentro desse túnel, e aí eles encontraram uma inscrição nas paredes do túnel. Nesse período, Jerusalém estava na possessão do Império Turco Otomano, e quando ficaram sabendo, um muçulmano, retirou esta inscrição dali. Uma cópia foi feita, mas a original está em países muçulmanos. Acontece que este túnel comprovadamente é o mesmo, é o verdadeiro túnel do rei Ezequias. E ainda é utilizado hoje para levar água para a cidade de Jerusalém. Aqui você tem documentos arqueológicos da cidade, tanto da cidade da Babilônia, quanto de Nabucodonosor. Portanto, isso torna a história de Daniel também verídica. Vejam que até o início do século passado, Babilônia era apenas uma história. Não havia comprovação e não havia evidências de sua existência. Alguns pesquisadores da área de história e arqueologia, naquela região do Iraque, nas proximidades do rio Tigre, tentavam escavar e procurar, mas nunca encontraram nada. Até que eles encontraram alguns beduínos que tinham casas feitas de tijolos. Mas não há tijolos naquela região. Você não encontra tijolos como você vai aqui em Ribeirão ou em Franca, e você acha uma loja que vende tijolos. Então eles perguntaram para esses beduínos, de onde vêm esses tijolos? Eles apontaram para um morro e disseram, Babil, Babil. Esses arqueólogos foram escavando e encontraram a antiga cidade da Babilônia. Diferente do que se pensa, as cidades do Antigo Testamento elas não eram muito grandes, porque as cidades eram muradas. Então, Babilônia seria, eu não sei, eu não conheço muito bem Franca, mas quem sabe o tamanho de um bairro assim grande de Franca, né? Seria o tamanho de Babilônia, porque a cidade era murada. Então, alguns achados são tabletes com escrita cuneiforme, esse eu posso afirmar que a linguagem é cuneiforme, com o nome Nabucodonosor. Um deles, de propriedade hoje do Museu Arqueológico do UNASP, Engenheiro Coelho. É possível que alguns irmãos que já foram visitar tenham visto esse tablete de argila. E talvez o mais impressionante da Babilônia, que está aí na sua imagem à direita, que é o portal de Ishtar. Ele tinha essa cor azul,
com 120 leões em baixo relevo adornando este portal. Hoje ele está no Museu do Oriente Próximo, na cidade de Berlim. E certamente, irmãos, olha que emocionante, certamente Daniel cruzou esses portais. E num primeiro momento, quando ele chegou de Jerusalém. E depois em outras ocasiões, porque se tornou praticamente um corregente ali com Nabucodonosor na cidade da Babilônia. Cruzou várias vezes esse portal, né? Você tem aqui mais alguma coisa? Esse leão inacabado do seu lado direito, ele foi encontrado em 1776, e está do lado de fora da cidade, né? Também registros arqueológicos. Você vê que interessante que o símbolo da Babilônia era o leão, e você tem esse animal, um leão com asas, exatamente como as bíblicas de Daniel, o que comprova não só a veracidade, mas a exatidão da Bíblia. Aqui, o primeiro achado arqueológico é os ossos de um personagem bíblico, e um personagem bíblico muito importante. Este é o ossuário de Caifás. Aqui foi encontrado os ossos de um homem com aproximadamente 60 anos, datando do primeiro século da era cristã, e você vai perceber inscrições do lado de fora. Ali estava escrito Yosef Bar Caifá, ou seja, José, filho de Caifás. Então, a princípio, nós tenderíamos a pensar, bom, se é José, filho de Caifás, é o filho de Caifás. Acontece que Flávio Josefo, historiador contemporâneo do primeiro século, ele diz que Caifás se chamava José. Então, Bar Caifás significa que o pai dele também se chamava Caifás. Esse foi o sumo sacerdote que rasgou as suas vestes e condenou Jesus por blasfêmia, por ter lhe dito que certamente ele veria o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, sentado ao lado do trono de Deus, né? Então, esse achado arqueológico é extraordinário. Aqui, o autor da descoberta, que achou este ossuário no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Este aqui também é extraordinário, o achado. Você tem aqui do seu lado esquerdo uma placa. Do lado esquerdo e no centro do PowerPoint, da imagem, esta placa, ela está escrito em cima o nome do imperador Tibério, que era Tibério Cláudio Nero César, o imperador dos tempos de Jesus, e embaixo você tem o nome de Pôncio Pilatos, que era o prefeito da Judéia. Eu queria contar para vocês a história dessa placa. Não dá para contar todos os detalhes, porque o tempo conspira, não é? Mas essa placa, ela foi achada como degrau de um teatro romano. Acontece que, como eu havia dito para vocês, os elementos para se construir qualquer coisa nos tempos de Jesus eram muito difíceis, escassos. E alguns elementos eram usados como uma segunda até terceira construção. Então, se você tem, por exemplo, uma porta, você vai destruir um lugar, derrubar. A porta está boa, você vai usar ela em outro lugar, compreenderam? De forma que o que seria talvez uma placa, foi usado como um degrau numa segunda construção. Um menino passando por ali notou que havia inscrições ali. Algumas pessoas foram chamadas, entre elas arqueólogos, identificaram este achado. Foi o primeiro achado que comprova a existência de Pôncio Pilatos, porque de Tibério César já havia, mas de Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. Este foi o camarada que julgou Jesus e lavou as suas mãos depois do julgamento, como se isso o tornasse inculpável pelo julgamento que fez. Ele teria a possibilidade de não condenar Jesus. E recentemente você vê do seu lado direito um anel, que é um selo, e ali está escrito de Pilatos. Provavelmente esse anel nunca foi usado por Pilatos, mas por um de seus soldados, porque ele era feito de latão, um material pouco nobre para alguém da posição de Pilatos, né? Eu acho que, não sei se convém ler o texto todo, mas esse é um texto do historiador Tácito.
ele também é dos dias de Jesus e ele escreveu vários livros, entre eles a história de 4 imperadores romanos, inclusive de Tibério César. E aqui, queridos, eu acho que esse texto é curto, vale a pena ler. Olha o que ele escreve e eu grifei os personagens históricos aqui. Este é um relato extra-bíblico, ou seja, fora da Bíblia, que vai nos trazer as informações de personagens bíblicos, portanto, comprovados e históricos. Tácito diz assim: Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aqueles odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima. Agora, se me permitam, já que eu li o texto, eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte do texto, por favor. Reprimida na ocasião essa em romper não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma. Tácito está dizendo da expansão do cristianismo. No entanto, ele diz que esta superstição já havia sido reprimida, e agora novamente. Queridos, Fernando, vocês ainda estão aí comigo? Sim. Estamos aqui, Então tá. prestando atenção aqui. Como eu não tenho imagem de estou vocês. aprendendo. Tá muito Então bom, tá tá bom. muito bom. Continua. Amém. Olha só, quando Tácito diz essa execrável superstição, meus irmãos, o que para vocês hoje seria uma nós teríamos que falar, quem sabe, de outras vertentes religiosas. Você andar com um amuleto dentro do bolso, sabe? Você andar com alguma coisinha pendurada no pescoço, como se aquilo lhe trouxesse uma proteção, não é? Mesmo as tradições de passagem de ano no nosso país, pular 7 ondas, colocar carocinhos de romãs dentro da carteira para lhe trazer dinheiro, são superstições. Eu quero chamar a atenção de vocês que os romanos, eles acreditavam num panteão de deuses. O que seria então superstição para eles? Acreditar que alguém ressuscitou. Tácito aqui está falando da ressurreição de Jesus. E quando ele diz que esses cristãos creem nesta execrável superstição, é dela que ele está falando, da ressurreição de Jesus. Porque até aquele momento, eles criam que o homem Jesus havia ressuscitado. Lembrando que Paulo, ao pregar no Areópago, na cidade de Atenas, para os gregos, o discurso de Paulo ia muito bem, obrigado, até o momento em que ele disse que estava ali para falar, porque ele começa o texto dizendo que eu vim aqui para falar do Deus desconhecido, eu vejo que vocês são religiosos. Todo mundo estava prestando atenção. A hora que ele falou que o mundo seria julgado por Jesus, que morreu e ressuscitou, a maioria foi embora. Porque a crença, a teologia da ressurreição é algo exclusivo do cristianismo. Para todas as outras vertentes religiosas, o que você tem ou é a aniquilação completa e o nada, ou o morto vive num outro lugar, ou reencarna. A ideia de você ressuscitar é exclusivo da Bíblia. E isso era muito difícil deles acreditarem. Um grupo pequeno creu. Tácito cita ainda que você tenha que fazer um exercício de raciocínio, Tácito ele vai citar a ressurreição de Jesus nesse texto. Esse texto aqui é de Flávio Josefo, esse texto é enorme. Na verdade, são 2 abas, mas eu não vou ler. Mas você vê, eu já deixei grifado só para sua identificação, que Flávio Josefo fala de Jesus e fala de Pilato. A respeito de Jesus, depois da palavrinha sábio, olha o que diz Flávio Josefo a respeito de Jesus. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daquele que recebeu coisas estranhas com prazer. Queridos irmãos, Flávio Josefo nunca se tornou cristão, mas ele fala dos feitos extraordinários de Jesus. Aqui, Geraldo, pois não. Vale a pena a gente, talvez alguém não saiba direito quem foi Flávio Josefos, né? Mas você disse algo muito importante, nunca se tornou cristão, mas ele é muito respeitado no meio cristão, como fora do meio cristão. Então, uma pessoa de tremendo respeito. Então, tudo que ele fala
da antiguidade é muito respeitado. Então, isso é muito importante para nós. Muito obrigado, pastor Flávio. Muito católica hoje, então tem me dado alguns picotes aqui, mas eu ouvi suas palavras a respeito da importância de Flávio Josefo. Aqui também evidências da crucifixão. Os condenados à morte por cruz, eles eram todos mantidos na cruz por um tempo depois de mortos, para que abutres, urubus comessem parte do cadáver, aquilo que sobrava, geralmente caía no chão e era colocado numa espécie de terreno arenoso para que o sol pudesse dar conta do resto, né? A pessoa não tinha enterro. Os condenados à crucifixão não eram enterrados. Mas aqui você encontra, porque tanto Flávio Josefo, Tácito, como alguns outros, eles vão falar da morte por crucifixão, que era uma das piores penas capitais que existia em Roma. Maximizar aqui o meu vídeo. Pronto, agora eu vejo vocês. Quero agradecer aos irmãos, mas não posso me despedir sem fazer uma pergunta. Se os irmãos teriam alguma dúvida, algum comentário, eu vou apreciar muito. Ô, Geraldo, não é Fernando, bem uma vocês me pergunta, não. ouvem? Isso, sim. Falta só abrir para todo mundo. Ainda está a sua tela na... Ah, ainda tá? Então, Tá. peraí. Um minutinho. Aí. Deu certo? Deu certo. Geraldo, olha, foi muito bom. Fernando, agora deu certo? Deu certo. A gente viajou aqui na história, eu tenho certeza que todo mundo gostou. Deu muita vontade de conhecer esses lugares, viu? Eu estava falando com a sua que eu não sei se você já foi, mas é nosso sonho ir lá conhecer, né? Os lugares onde Jesus andou, né? E a gente teve essa certeza na lição, a gente já tinha essa certeza, mas que realmente a Bíblia é confiável na história. Eu acredito Amém. que ninguém aqui tinha não tinha essa certeza, né? Mas assim, a história realmente comprova e queremos te agradecer muito, né? Pela aula de história, a gente realmente viajou, né? No tempo lá. Viajamos sem sair de casa pelo Zoom. Muito Amém. Deus seja obrigado mesmo. louvado. Que Deus abençoe você, foi muito jóia, muito legal. Muita gente gosta de participar aqui, mas nós ficamos quietinhos, porque estava muito bom, estava excelente. Eu que agradeço o convite, Fernando, obrigado aí pela mediação. Eu peço perdão aos irmãos pelos piques da internet, acho que são muitas pessoas usando e isso atrapalha um pouco. Mas olha, a minha gratidão, também ao pastor Flávio, não sei se ele está. Numa outra ocasião... aqui, cheguei agora no final, no amém. Ok, pastor Flávio. Rogo a Deus que nos permita, no futuro breve, um encontro pessoal, viu? Amém. Ia falar isso aí, tem que marcar para estar vindo aqui fazer umas palestras bem. Uma palestra para a gente, é isso aí. Maravilha. Olha, gente, o Geraldo, ele não fala só de história, não. Tem muita coisa que ele é fera, viu? E ele vai ser muito útil aqui para nós. Nós vamos ter que trazer ele não só uma vez, mas como é pertinho, né? Então fica fácil de trazer ele. Já faz uma semana inteira, pastor, uma semana inteira. Sem dúvida. Está convidado. Semana de estudos. Maravilha. Geraldo, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, viu? Valeu. Eu que agradeço, eu não consegui assistir tudo, mas o que eu assisti foi muito relevante. E uma das coisas que eu achei muito relevante foi você citar aí o que eu ouvi 2 ou 3 vezes, que uma criança achou. Eu percebo que as crianças têm um papel muito importante nessa área da história também, né? Tem sim, pastor, tem sim. Valeu, viu, meu amigo? Um abraço para sua família, muito obrigado pela sua disposição de estar conosco aqui. Eu sei que você tem um outro compromisso agora, fique à vontade. E talvez você poderia encerrar com uma oração, e aí depois, né, Fernando? Acho que é isso? Isso, oração, isso mesmo. Depois eu tenho um recadinho para vocês aqui. Ok, irmãos, então eu vou orar agora e vou me despedir já com esta oração, e aí eu vou sair, ok, pastor?
Ok. Ok, irmãos, vamos orar então. Grandioso Deus, amado Pai Celestial, a nossa gratidão pela tua graça, a tua misericórdia sobre todos nós, pela oportunidade do dom da vida que nos concede nesse momento, onde tantos hoje tiveram suas vidas ceifadas. A nossa gratidão pelo estudo da tua palavra, que é o alicerce da nossa vida, que nos faz olhar para o céu e ter esperança de dias melhores, dias vindouros com a volta de Jesus. Por enquanto, Senhor, enquanto estamos aqui, que o teu Espírito se apodere de nós, que possamos ser missionários relevantes para uma geração perdida, que possamos ser de fato a Bíblia que essas pessoas irão ler e ter um contato com Jesus. Nos abençoe, satisfaça, por favor, aquilo que nós temos a necessidade imediata, quem sabe alimento, roupa, também os nossos irmãos necessitados, nos dê a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Valeu, Geraldo. Fica à vontade. Obrigado, Geraldo. Valeu. Até mais. Valeu mesmo. Pessoal,